esse trecho revela um choque de interpretação do Novo Testamento. Vem comigo, vamos dar uma olhada nisso. O amor no cristianismo, né, ele é muito trazido como a morte de Cristo pelos nossos pecados. E é algo que eu já perguntei para alguns padres e pastores e nunca me responderam de uma forma simples, não de uma forma complexa, de uma forma simples. Quer dizer o seguinte, beleza, ele morreu na cruz, seja lá quem matou ele morreu na cruz pelos nossos pecados. O meu bisavô morreu no campo de concentração também pelos nossos pecados, e o Rebbe de Lubavitch também, e milhões de judeus durante a história do judaísmo também morreram e sofreram de formas muito piores do que a cruz pelos nossos pecados. Então, a minha pergunta é, o que isso torna relevante, significante para um ser humano no século XXI, no seu comportamento? Porque eu acho que gera o contrário, que é um vitimismo, que é um amor, desculpa falar polêmica. Conclui a pergunta. Essa é a pergunta, quase socialista, que é um amor vitimista, e esse é o ponto que eu acho que amor no judaísmo, como é trazido no Velho Testamento, é quase o contrário do amor do Novo Testamento. Bom, porque o amor, você entendeu a minha pergunta? Porque o amor do Novo Testamento é um amor de coitadinho, e por isso levou a séculos de pessoas achando que sofrer leva a Deus, enquanto o judaísmo sempre pregou um amor, que você sabe muito bem de Abraão, Isaac e Jacó, que era um amor do sucesso. Seja um ser humano foda e ame a Deus. Mas qual é a pergunta? Essa é a pergunta e ele entendeu. Os rabinos, só uma dúvida honesta, os rabinos, é tranquilo falar palavrão assim? Só uma dúvida honesta. Não é tranquilo. Sim, tudo bem. Não é tranquilo. Só pra... Então, vamos lá. Eu sou politicamente incorreto. Então vamos lá, vem comigo. O cerne do judaísmo na Bíblia é o sacrifício. Certo. Sempre. O sacrifício, o sangue do cordeiro, ele é a base do relacionamento entre os judeus e Deus. Porque sem o sangue não tem perdão. E sem perdão só é culpado, e a Bíblia diz que o pecado nosso faz divisão entre nós e Deus. Então, à vontade, na sua fala você diz. Você vai replicar. Quem diz que o nosso pecado faz divisão entre nós e Deus é Isaías. Vai pegando aí, depois você rebata Isaías. Agora veja, o centro da religião judaica no Antigo Testamento era o sacrifício. Durante a diáspora, esse centro foi alterando-se. Se criaram várias... Não haver o templo, certo? Isso. Sem templo, enfim, um monte de coisas fica desconexa sem o templo, sem a Arca da Aliança e tudo mais. Jesus Cristo, ele é o Cordeiro perfeito. Então, tudo aquilo... Bom, porque Isaías 53 nós entendemos... Não porque está escrito, porque na sua opinião ele era o Cordeiro perfeito. Bom, primeiro porque o João Batista, que tinha linhagem de sumo sacerdote, e uma das questões que o sumo sacerdote era responsável era para apontar qual era o cordeiro que morria pelo pecado do povo. E o João Batista diz, esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então... Acrescentando, ele é o Cordeiro perfeito porque ele não tinha pecados. Exato. Então, por exemplo... Moisés quis morrer. E o que isso importa para a menina do Colégio Bandeirantes de 2025? Não é assim que funciona. Não, porque essa era a pergunta. Mas assim não funciona. Tá bom. Assim não vai funcionar. Mas eu respondo o que importa pra menina. Vamos lá. Eu quero saber. A Bíblia diz... Mas eu não estou interrompendo por mal, A Bíblia diz no Novo Testamento que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Como o centro do judaísmo era o sacrifício, o sangue, porque sem o sangue não há expiação. Por exemplo, vocês têm 10 regras principais e 603 que gravitam em torno dela. Vocês conseguem viver sem quebrar as 10 principais? Conseguimos. Então você nunca desejou outra mulher. Não, é que se você lê nos comentários... Não, entendi a sua pergunta. Então, eu vou ser direto na pergunta. Você consegue viver sem quebrar os 10 mandamentos? Eu acho que os 10 mandamentos, sim, e os 613 não. Entendeu? Porque quando você lê nos comentaristas do Talmud, não cobiçarás, não é simplesmente não pensar em outra mulher, entendeu? Quer dizer, se você pensar, você controlar esse pensamento, você vai estar cumprindo o mandamento. Não tô querendo... Eu quero dizer, mas continue o teu raciocínio. Então, digamos que sim ou que não. Então vamos lá. Obviamente, nenhum ser humano sai ileso dos 613 mitzvot. Isso, somos pecadores. Exatamente. Ninguém consegue ser salvo porque diz assim, eu sou bom, tá aí, ó. Puxa minha ficha. Concordo. E eu nunca errei em nada. Não dá. Não dá. Logo, essa pessoa, ela precisa do sacrifício para estar diante de Deus. E o que é o sacrifício? É um cordeiro. Era um cordeiro que morria pelo pecado das pessoas. Mas hoje em dia, o que seria? Para a menina do Bandeirantes? Na teologia cristã, nós enxergamos que Jesus Cristo, depois que o João Batista aponta ele como sumo sacerdote, vai dizer, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que ele, por ser sem pecado,
por ser um cordeiro Completo. sem defeito, Sem defeito, igual tá na completo, Torá, igual tá na exatamente, ele morre pelo pecado da Mas é humanidade. aqui que eu quero te E perguntar. todas Como é aquelas... que assim, calma, você já vai falar, calma, você já vai falar. mas não é porque eu quero E falar. todas aquelas Aqui- figuras que gravitam em torno da ideia do sacrifício se cumpre plenamente na pessoa de Jesus Cristo. Eu Então acredito em nós tudo que você tá falando. cristãos, que Mas bom, a minha pergunta é a que bom, prática, nós é assim, cristãos a menina do cremos. Bandeirantes que escuta isso, ela fala assim, que legal, Jesus que era perfeito morreu pelos meus pecados e agora eu posso fazer dancinha do TikTok com cruz aqui pendurada, que é 99%, você sabe, Vilela. Que é 99%, porque Jesus era tão gente boa que ele morreu por nós. O que isso levou ao melhoramento do ser humano, entendeu? A Eu não tô falando por mal, eu quero moralidade do povo cristão É. não é o padrão. Assim como a moralidade do povo judeu também não é uma questão. Eu conheço Israel provavelmente mais do que todo mundo que está aqui dentro. Eu já estive lá mais de 70 vezes. Eu sei como é Israel de verdade. Eu conheço o pessoal. Concordo, mas a pergunta é na ideia. Só que... Como essa ideia melhora, entendeu? Então, é que assim, que esse problema que você está trazendo também joga contra você. O que existem de judeus imorais, Não, tem também, igual. produzindo conteúdos imorais, Igual. falando imoralidades e celebrando a Páscoa, isso não está no gibi. Eu concordo. Então, Eu se não você sou contra concorda, cristão. então tira o argumento. Não, você entendeu. Volta A minha o meu pergunta sobre o argumento. argumento O meu é argumento é o que seguinte: o judaísmo, o nós judeu, que ele não cristãos, mas você não nós debate. cristãos cremos Mas tem- que Jesus Cristo é o Cordeiro a que graça morreu é essa. pelo pecado da humanidade. Se a Ela humanidade, quer se o pontuar, irmão lá tá pontual. fazendo dancinha do Ela é TikTok com a pontual. crucifixo, é um problema Não, mas a dele, minha não o pergunta meu. não foi pra atacar. Deixa eu tentar explicar, por isso é pontual. Deixa eu dizer o que é que que tá a legal o menina ganha. papo, porque ele entendeu. Não, é só pra. Rabino, senão a gente deixa eu vai perder responder a sua pergunta. senão a gente vai Rabino, perder todo o ponto, mas só pra você entender. A minha Calma, pergunta Rabino, deixa era. Eu tô bem calmo. Deixa eu A minha responder o que você pergunta. perguntou. Não, só um minuto. Você sabe o que a menina ganha entregando a vida dela para O quê? Jesus? Ela ganha a vida eterna. O É uma paraíso- palhaçada igual do Ela muçulmano do Hamas que ela se ganha. mata, explode Rabino. o ônibus pra ganhar a vida eterna. não, peraí, Que- Dudu, não, não. igual. Não, aí você fez Rabino, aí você fez não. tem um Rabino, espaço. Não tem, nos porque ele quer compare ao dizer- Hamas. É igual a Olha, ideologia. preste atenção. Eu tô falando de Não nos pessoas inteligentes compare ao aqui, Hamas. Vilela. É a ideia. Eu não Mas tô é um comparando. É um Se o senhor não- salto é um salto que você fez. Ele aí muito não, Se o por isso- senhor não é porque- sabe argumentar, Eu não sei- ofenda. Eu sei argumentar, acho que é melhor que Então, tudo então aqui. não ofenda. César, você entendeu o que eu tava falando? Hamas Não, mas assim- Eu se estava compara num ao caminho Hamas. muito inteligente com o César até você trazer essa informação. Mas deixa eu continuar. A minha pergunta é, eu concordo, eu não estou aqui com arrogância nenhuma, eu acho que você está entendendo muito bem, pelo menos alguém. Que é, eu concordo, no povo judeu, você tem tantas pessoas imorais como morais, como qualquer lugar, porque temos livre-arbítrio, graças a Deus. A gente estava discutindo a ideia. A minha pergunta para você é que no judaísmo hoje em dia, as ideias que levam a uma pessoa a ter moralidade e comportamento bom não tem nada a ver com alguém que morreu na cruz. Então a minha pergunta era sobre a ideologia cristã, como essa ideia de falar que alguém morreu pelos nossos pecados e por isso já nos perdoou tudo pela graça divina, que eu sim estudei o assunto, ela levaria a um comportamento, eu não estou falando daquela menina específica. E quando eu comparei, para deixar claro para os nossos ouvintes, já que todo mundo hoje em dia é dos cortes e é do mimimi e é das chatices de hoje, não, eu vou deixar bem claro. Eu quis dizer o seguinte: cada um tem sua crença desde nascença. Eu tenho a minha, o Micha tem a dele, vocês têm. E o Hamas, vocês vão entender o que eu quis dizer. Eles cresceram desde pequenininho na escola. Eu não estou falando agora, eu estou falando como judeu, que poderia falar o contrário disso. Mas eles foram educados acreditando que o Deus deles, Alá, gostaria que eles matassem, por exemplo, Mas os judeus. cristãos não tem nada a ver com isso. Não, mas deixa eu terminar, você vai entender. Jamais Você não é deixou violência terminar. contra o- Mas você não contra deixou o terminar. Mas próprio 2000 anos vocês fizeram isso. Então tenha humildade de reconhecer. Porque se a pessoa nega a história, não tem nem papo. Os cristãos fizeram a mesma coisa que o Hamas faz hoje em dia, numa coisa que chamava Cruzadas, Inquisição. Se não estuda história. E você tem que saber, igual o Papa anterior pediu desculpa peraí, pro peraí. povo judeu por ter Dudu, feito essa Dudu, palhaçada. Dudu. É verdade? Mas vai virar uma bagunça. Deixa eles terminar, vocês vão ter Não, mas eu deixei, que eu tava conversando com o César sobre uma coisa muito, Mas você muito quer abrir importante. você abriu um outro Não, mas eu não assunto quis agora. abrir. Ele não aceitou Eu não a quis. resposta que é a eternidade que a moça vai conseguir. Isso que eu quis Aí falar. você me chamou de Hamas. Não chamei de Porque Hamas. você Então, não, por porque isso eu quis você não explicar. aceitou essa resposta. Por que eu quis explicar? O Hamas é violência contra o próprio homem, é violência contra o próprio Deus. Eu sei. Hamas está lá em Gênesis, Mas- Noé, quando diz
Então tem que ter muito cuidado. Tá, com o que se desculpa que eu fala. falei então a palavra Hamas. Veja Então bem. vão me corrigir. Não, isso é uma agressividade Não muito é, grande. sabe por quê? Não é você zero- dizer que a gente é igual ao zero- Hamas. não falei que Outra você- coisa, nada das atrocidades que você Eu falei a ideia. você eu falei a atribui ideia. para Jesus Cristo, eu falei para a vida dele. Isso, eu acho que Jesus era o máximo. Eu Então acho que o nome é cristianismo. Isso. Então O não Jesus- julgue uma visão de mundo pelo desvio que se faz dela. Mas aí você mistura 10 então ações é ao mesmo muito tempo. importante. Um de ter cada vez. bastante Um de cuidado cada com o vez. que se Senão não diz dá. aqui. Eu tava Então, falando. mas é a vez deles. Não, mas tava com César. Não, é Não. deles. Não, eles distribuem como eles quiserem. eu Rabino, entendi. o senhor é Dudu, o eu moderador. preciso passar pra eles. Eu sei, mas aí eu falei do Hamas, eu preciso explicar porque eu falei do Hamas. Dudu, Tá você bom. quer fazer o programa? Não. Eu passo a palavra pra você. Eu fico quieto. Eu posso controlar? Eu sei que você também é cristão, mas quando eu comparei. Mas Mas, é- mas é uma coisa muito grave que Vocês vão- depois vai usar cortes Mas você disso vai ter aqui. 3 minutos depois pra Eu falar. posso falar só desse ponto do Hamas? Não. Tá bom. É de vez dele. Volta aqui, tá? Você vai ter Respeitarei. 3 minutos, por favor. Conclui. Eu quero É que repudiar. tava indo tão bem. Eu quero repudiar com toda a minha veemência. Você Eu parece o deixo Lula eu falando. falar. Não deu mais outra agressão. O senhor vai me agredir quantas Calma, vezes? vai. Ô, Vamos seguir. Vamos Mija, seguir. isso é um exemplo de Ele sabe rabino. que é, ele sabe. Porque Isso você é um tá com exemplo papo de de rabino. mimimi. Ele falou até se cuida com os caras que vão vir hoje à noite, ele não sabia por quê. Vamos seguir. Porque o mimimi do politicamente correto, que parece quase um socialismo, isso não é o cristianismo Você conhece verdadeiro. a minha produção E eu contra o estava falando. comunismo? Não, fala o que você Você conhece a fala, minha importa produção como se contra o comporta. socialismo? Eu quero falar que o César estava numa uma pergunta muito importante, que Você era a vai menina falar do novamente? Bandeirantes, Dudu. que ela não está Você conseguindo não levar tem valores condição. de Jesus na vida dela. Dudu. Ele me respondeu, ela vai ter a vida eterna. Ok, E eu Dudu, falei tá, que o, Só um minuto. Dudu, que o você- Hamas também acha Você isso. sabe que você tá sendo inconveniente agora. Porque é a vez dele, eu pedi 2 vezes. Tá bom, mas ele tá me Por ofendendo? favor. Não, ele tá tentando falar. Ofendendo? Depois vocês vão ter 3 minutos. Termina eu aí, não vou Tassos, deixar eles termina aí, interromperem Tassos. também. Ficarei quieto, Vamos lá. sem problema nenhum. Eu não queria nem dizer isso, mas vou ter que perguntar o que é que o senhor tá bebendo aí. Não. Isso é ofender de uma forma indireta e a partir de agora eu vou falar essas regrinhas que só vale para um lado e não vale para o outro. Eu vou falar com o César, que é uma pessoa muito mais educada e inteligente. César, como uma menina do Bandeirantes, que você tá vendo num caminho bom que pode ajudar muitas pessoas Quem do é essa Brasil. menina do Bandeirantes? Qualquer pessoa, são 99% do Brasil. Tá. Certo? Que são Isso é pessoas uísque que tá tendo? Calma. que são pessoas que se consideram cristãs e elas vão na Isso é igreja e altera elas a pessoa, comemoram né? é Altera. isso. E elas comemoram o Natal, e elas vão na igreja, e elas se consideram cristãs, e eu acho isso tudo muito bonito, porque tem união da família e tem valores muito bonitos. Só que nesse ponto específico, eu acho que acaba havendo uma distorção. E o que o nosso colega falou, porque eu vou explicar o que eu quis dizer com a minha afirmação, foi que várias religiões, né, o Hamas seria um caso extremo, mas várias religiões, elas acreditam que apesar do comportamento extremamente incorreto e extremamente imoral de uma pessoa, pelo fato dela acreditar no XYZ, entendeu o que eu quis dizer? Pode ser Jesus, pode ser Alá, pode ser Buda. Ela vai ter a vida eterna. Eu acho esse tipo de pensamento, inclusive no judaísmo, eu não estou falando contra ninguém. No judaísmo, uma pessoa extremamente ortodoxa, que se comporta de uma forma extremamente imoral, e ela trai a esposa, e ela se comporta mal, e ela faz abusos, só que no final das contas ela se comporta e se mostra de uma forma muito religiosa, e ela acha que ela vai ter o Olam Abá, que seria o mundo eterno, eu acho tão grave quanto. Então eu não estava, Deus nos livre, comparando o cristianismo de hoje com o Hamas. Eu quis dizer que essa ideologia, ela é muito perigosa. Eles podem falar Posso- agora? eu posso- Não, peraí. Eu tenho que pedir a permissão pro Dudu. Eles podem Pode, falar mas você agora. disse que ele me Por ofendeu. favor. Ele me ofendeu Não, mas você com tá, assuntos mas você não tá, indiretos. você não tá deixando a gente fazer da forma que a gente combinou fazer. Por favor, deixa eles falarem. Agora eu nem sei mais. Eu vou passar o tempo para vocês e vocês falaram pra caramba, entendeu? Tá bom. Aí atrapalha. O pessoal daqui tá incomodado também. Eu quero deixar mais uma pergunta. Porque os cristãos não responder devem estar isso aí? gostando. É que assim, eu Pode queria pedir sair desse pra lá, mimimizento aí, dessa... mas deixa eu só Vamos lá, responder. Essa é a vamos lá, última vamos lá, pergunta vai, desse vamos lá. bloco. Eu vou deixar 5 minutos Mas pra sem cada um ofensas falar indiretas, o- eu peço. Eu não lhe ofendi. Ofendeu? Eu perguntei o que é que o senhor tá Não, bebendo. mas foi uma pergunta É uma também ofensa? ofensiva. É uma ofensa ou Claro não? foi, Apesar de claro ser foi. cristão. Claro É foi. Obrigado. porque o seu Eu não compor- falei nada da tua vida. O seu comportamento, olha, isso aí é Guaraná? É o que isso aí? Não faz diferença vamos nenhuma. assim. Vocês vão continuar a responder ou eu passo a palavra Você pra concorda vou que responder. isso é uma coisa de um covarde, de uma pessoa que não quer discutir o próprio assunto Olha. e ela vai pra outros? Ele não faz isso. Deixa eu dizer Calma. aqui. Olha, Vamos lá. Você sabe que sim? Na Eu sei te- que sim, o quê? Eu tô tentando só escutar os Eu dois falei lados. algum assunto indireto que não tem a ver com o próprio assunto? Sim, claro. Por Você exemplo. colocou Hamas num negócio que Sim, não mas tem é nada sobre. a ver. Tem tudo a ver. A gente vai discutir quando vocês vão ter 3 Tem minutos. tudo a ver vamos com lá, o vamos lá. assunto. É a ideologia. Olha como o debate toma um outro rumo agora. As coisas vão começar a se acalmar e vai tudo se entender. Fica tranquilo. A justificação no cristianismo é uma das doutrinas mais relevantes
importantes, está no epicentro, porque se a salvação é pelo cumprimento das leis, nenhum judeu é salvo. Os 613 mandamentos de Deuteronômio não podem ser cumpridos pelo simples fato que 2/3 dele não pode ser cumpridos porque não existe mais o templo. A santificação é um processo no cristianismo que diz que as pessoas passam gradativamente a agir moralmente, mas não por uma imposição externa. O que o cristianismo descobre é que o problema está no coração. É importante que nós entreguemos a nossa vida ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o Deus encarnado, para que nós tenhamos um espírito vivificado novamente e a partir daí a transformação moral se dá genuína de dentro para fora. Você vê o rei Josias, por exemplo, que era um rei bom, que assumiu o reinado muito novo, ele se expôs às escrituras e diante das escrituras, em arrependimento, ele rasgou as próprias roupas. Aí ele quis implementar uma lei civil religiosa. Agora não funcionou, a mudança de fora para dentro não funcionou. Tanto que o filho de Josias, quando se expôs às escrituras, em vez de rasgar as próprias roupas de arrependimento, rasgou as próprias escrituras. O que Jesus Cristo vem fazer é o cumprimento belo, profundo e amplo do que o judaísmo fazia. É o sacrifício que resolve, porque no judaísmo faziam o sacrifício e não resolvia. Tinha de se fazer de novo, tinha de se fazer de novo. O que Jesus Cristo vem fazer, o Deus encarnado vem fazer, é ser o cordeiro perfeito para resolver definitivamente o que é feito ali. O que Jesus Cristo vem fazer é cumprir... Com todo respeito, mas hoje em dia, o que seria isso? Rabino, eu tô te ajudando, eu quero saber hoje em dia. Tá me ajudando, deixa que você estiver me ajudando. Ele tem 5 minutos, você vai ter 5 minutos. Não, mas você fica igual papagaio falando a mesma coisa que todos os pastores falando lá no YouTube. Eu quero saber hoje em dia... Não, dizer, falar aqui que tá bebendo também é uma agressão. Eu quero saber hoje em dia, para as pessoas que estão em 2025... Você sabe que a minha pergunta é boa. Não, mas é 5 minutos dele. Mas ele não tá respondendo a pergunta. Então, mas aí é um problema dele. Aí você aponta que ele não respondeu. Sim, mas ele tava. Será que não consegue ouvir uma opinião divergente? Não tem nada a ver com opinião. Você tá fugindo do assunto. 5 minutos você tem. Você tá faltando dentro desse. Tem 5 minutos depois dos 5 minutos. Cada um vai ter 5 minutos aqui, fica tranquilo. Eu só queria, assim, respeitosamente pedir que, grande rabino, né? Que nós respeitemos um ao outro. Continue. Respeitemos um ao outro. O que eu estou dizendo aqui é da teologia cristã, não estou nem citando seu nome. A beleza do cristianismo é isso, que Jesus veio sim para morrer em nosso lugar. E isso está previsto desde o proto-evangelium, já ali no dia da queda, quando diz que a cabeça da serpente será esmagada e ela ferirá o calcanhar. Já está ali. E em todo o Antigo Testamento aponta para o que Jesus Cristo veio fazer na cruz. É na cruz que a linha da justiça encontra a linha do amor. É na cruz, na história da humanidade, que a linha da justiça cruza a linha do amor. Quando o próprio Deus se faz homem para se oferecer como sacrifício em nosso lugar. É interessante que a Arca da Aliança, professor Vilela, eu não sei se o senhor sabe disso, tinha o assento do propiciatório da misericórdia e o lado tem 2 querubins. Os querubins representam a necessidade do julgamento de Deus para alcançar o propiciatório. Quando Jesus de Nazaré entrega-se em nosso lugar, o véu no qual estavam estampados 2 querubins é rasgado, e é rasgado de cima a baixo para deixar claro que foi Deus e não homem. Quando ele faz isso, o acesso a Deus se estabelece. Não é pelo cumprimento, porque nós não temos como cumprir, mas não é que o cumprimento das leis não sejam necessários, mas não é a causa, é a consequência. As leis nunca foram dadas para o povo se tornar o povo de Deus. As leis foram dadas para um povo porque o povo já era o povo de Deus. É um padrão de moralidade para se buscar, mas é inservível para a salvação. A lei aponta para a necessidade de Cristo para morrer em nosso lugar. Todo o Antigo Testamento, as 4 promessas feitas em Êxodo, capítulo 6, versos 6 e 7, que nos livrará das cargas do pecado, nos livrará da própria natureza do pecado, que com braços estendidos na cruz, está em Êxodo 6, com braços estendidos em poderosos atos de julgamento, ele irá se entregar em nosso lugar, é cumprido em Jesus Cristo. E a promessa que está em Êxodo 6, 7, está lá já em Apocalipse, quando ele tornará dele um só povo e nós teremos um só Deus. Esta é o cumprimento mais belo, mais profundo e mais perfeito do judaísmo.